aqui para a Geografia hoje, nossa quarta aula de Geografia. Olá, crianças, o lugar onde vivo, conhecendo o lugar onde vivemos, né? Então, existem os locais naturais, né? Os locais naturais, existem os locais culturais e existem as paisagens, né? As paisagens naturais, as paisagens culturais e as paisagens mistas, né? Que vem a ser essas paisagens mistas, quando ela tem a presença da natureza e também a presença das construções, né? Feita pelo homem, certo? Na página 182, nós temos mudanças que ocorrem no ambiente. As mudanças que acontecem são chamados, os elementos chamados naturais são aqueles que foram construídos sem a ajuda humana, ou seja, eles foram construídos naturalmente, né? Se houve alguma mudança, foi pela ação da natureza e não pela construção do homem, né? Foram ações da natureza. Então, por esse motivo, são chamados de elementos naturais, são chamados de naturais. E existem também os elementos culturais ou artificiais. Como os nossos coleguinhas que estão na aulas remotas falaram, né? Usaram a expressãozinha assim, foi onde o homem colocou a mão. Palavra dos coleguinhas de vocês. Então, o conjunto de elementos formadores da paisagem é chamado de cultural ou artificial, pois foi construído pelo trabalho das pessoas. Os seres humanos usam o seu trabalho para transformar a natureza, buscando o quê? Buscando melhorar sua qualidade de vida, né? Então, ele busca melhorar, aperfeiçoar a sua qualidade de vida e para isso ele vai mexendo, ele vai transformando a natureza, o ambiente onde ele vive, né? Na página 184, os seres humanos modificam a natureza com o objetivo de tornar a própria vida mais prática e segura, né? Há muito tempo, eles recolhiam da natureza tudo o que precisavam para sobreviver, né? Ele usava a matéria-prima, tão falada matéria-prima. As próprias roupas deles, eles faziam com a pele dos animais, né? Então, eles pegavam os seus alimentos da natureza. Só que nem sempre conseguiam encontrar esse tipo de coisa com facilidade, né? Na mesma velocidade em que eles precisavam. Eles precisavam, mas eles precisavam comer, mas será que eles tinham sempre a comida, né? Então eles tinham que caçar. Mas será que eles caçavam tanto naquele canto que não tinham que trocar de lugar, porque de certa forma no local que ele colheu, que ele comeu, que ele, né, acaba, então ele tinha que procurar um outro local. Por isso começaram a construir objetos e abrigo para evitar passar por grandes dificuldades. Então, eles moravam nas cavernas e as cavernas, eles usavam as cavernas para se protegerem dos animais, né? Então, começaram a criar os animais também para eles. Os animais que eles começaram a domesticar também foi com esse intuito, né? De ajudar também a eles dessa forma. Então, dessa forma, começaram a plantar seus alimentos, a criar animais, né, para sobreviver, para evitar sair para caçar, eles começaram a criar os seus próprios animais e a criar também ferramentas para facilitar a vida deles, né? Então, vamos ver aqui. Os elementos naturais e culturais, na maioria das vezes, estão presentes nas paisagens juntamente. Nas paisagens das páginas anteriores, que são da página 84, 83, já que nós estamos na 85, nas anteriores vocês tiveram exemplo de elementos culturais, como a ponte, né? Nas páginas anteriores vocês tiveram exemplos, né? De ponte, tiveram exemplo
de montanhas, né? Então, essas paisagens, quando tem montanha, pontes, você pode, elas quando estão junto, né, a construção, junto com a natureza, é chamada de mista, como eu falei, né? Então, se tem junto algo que o homem construiu, né? Algo que o homem construiu junto com a natureza, essa paisagem passa a ser chamada de paisagem mista, né? Ela compõe, ela tem os dois elementos, tanto o elemento da natureza como o elemento construído pelo homem, né? Há elementos naturais que sempre estão presentes, sejam em ambientes que for, né? Tem ambientes, tem coisas que estão sempre presentes. Ou natural, cultural, você vai sempre encontrar uma flor, uma árvore, né? Água, né? Que são naturais. Então, são elementos que formam o tempo atmosférico. O tempo atmosférico é um elemento que transforma as condições do dia a dia de acordo com os fenômenos atmosféricos, como a chuva, os ventos, o frio, o calor. Então, vamos ver. Nós falamos na atividade anterior, da semana passada, né, sobre o tempo, no horário que você estava realizando a sua atividade, que tipo de roupa era usado para aquele momento. Na atividade dos meninos da manhã, o sol estava entre as nuvens, certo? Na atividade dos meninos da tarde, já estava ensolarado. Então, foi no mesmo dia, em horários diferentes, e o tempo estava diferente. Então, eu podia colocar a mesma resposta do turno da manhã para o turno da tarde? Não, era uma resposta diferente, porque você tinha que observar o elemento do tempo, né, do tempo atmosférico, certo? Então, aqui vamos falar um pouquinho onde fica a sua casa. Outra coisa que nós falamos foi sobre o ponto de referência, da importância de você saber o seu endereço, o bairro que você mora, o número da sua casa e o ponto de referência. O que seria esse ponto de referência? Esse ponto de referência seria algo que pudesse lhe orientar, né, para facilitar a pessoa que você está dando seu endereço se deslocar. Então, ter uma orientação para se deslocar com mais segurança. Então, vamos ver aqui. Geralmente, o local onde moramos é formado pela junção de elementos naturais e culturais. Muitas vezes, esses elementos são usados como referência para nos orientar quando nos deslocamos. Quer seja uma praça, por exemplo, pode ser utilizado como ponto de referência, ou seja, um local que pode ser indicado para que outra pessoa encontre com mais facilidade. Por exemplo, se sua casa ficar perto de uma praça, você pode usar essa praça como indicação para alguma referência para visitá-lo. Então, a praça é uma indicação, mas você pode ter outros pontos de referência que não sejam um ambiente natural. Você pode ter um cultural também, você pode dar uma referência de uma escola, uma referência de um hospital, de uma loja. Então, a importância de você saber o seu endereço, o número, o bairro e ter um ponto de referência ajuda muito a alguém, quando você quiser repassar o seu endereço para alguém, para essa pessoa encontrar com mais facilidade, se deslocar, né, do canto que ela está até o local onde você se encontra, tá certo? Ao nos deslocarmos, podemos utilizar pontos de referência para nos localizarmos. Por isso, é importante observar com atenção as paisagens pelas quais passamos, né, ao nosso redor, certo? Por exemplo, podemos prestar atenção nas construções, que eu falei, né, que podia ser um hospital, que podia ser uma escola, uma loja, não necessariamente um elemento natural, uma igreja, uma estátua. Tudo isso serve de referência para ajudar a pessoa a se localizar, encontrar um ambiente, o local procurado.
Na página 199, você vai ler um texto, né, que fala do local, o lugar de Carolina, certo? O lugar de Carolina. É um texto, são dois, o lugar da Carolina e o lugar do André. São dois locais diferentes, né? Então, vocês vão ler esse texto, certo? O texto da página 198, que fala dos locais, do lugar tanto da Carolina como do André, certo? Então, vamos ler o que é que está pedindo aqui. Assim, podemos dizer que a zona rural e a zona urbana são independentes, ou seja, uma depende da outra para seu funcionamento seja satisfatório. O que é a zona rural? A zona rural é a zona do campo. O que é a zona urbana? A zona da cidade. Então, aqui está dizendo que um precisa do outro para sobreviver. Um precisa do outro porque da zona urbana vem o quê? Da zona rural vem os alimentos para a zona urbana, né? E nós, por sua vez, né? A zona urbana tem a parte do industrializado, né? Tem várias coisas também que a zona urbana também leva para a zona rural, certo? Então, tem dois textos, tem um texto aqui que fala dos locais de duas crianças, tá certo? Então, ao ler o texto, você vai responder as questões, certo? Da página, tem um texto, tem a página 99, no espaço abaixo, faça um desenho que representa o lugar onde a Carolina vive. Você vai desenhar na página 200, na primeira questão, o local, né, que a Carolina mora, de acordo com o texto. Você vai ler o texto e vai reproduzir, fazer o seu desenho, a reprodução do texto no seu desenho. E na segunda questão você vai reproduzir o ambiente do André no quadrinho, certo? De acordo com o texto. Na página 200, ainda sobre o texto, você vai dizer se o André é da zona rural, representado pelo Z e pelo R, ou se ele é da zona urbana, representado pelo Z e o U. Então, o André, no texto, de acordo com o texto, ele é da zona rural. Se você já leu o texto, você vai comprovar que ele é da zona rural e que a Carolina é da zona urbana. O que será que caracteriza a zona urbana da Carolina? Uma das características que está falando aqui, gente, é do shopping, né? No shopping, ônibus, certo? Fala que ela enfrenta um trânsito agitado, né? Então, são características de quem mora na cidade. Já o André está falando que ele adora galopar na floresta. Então, ele não anda de carro, ele anda o quê? Galopar de cavalo, né? Então, ele é da zona, o quê? O que é que você pode deduzir? Que ele é da zona rural, certo? Então, na continuação da atividade, tem pedindo para vocês completarem, né, o quadrinho com ambiente natural, ambiente cultural do André e o ambiente natural e cultural da Carolina. Do André tem a floresta, árvore, rio, peixe e céu. Os naturais e os culturais: galinheiro, escola, condução, estrada, plantação. Tia, plantação é natureza, sim, mas foi o homem que plantou, né? Então, se o homem plantou, é cultural, né? Então, e da Carolina? Só tem as árvores, né, como elementos naturais. E culturais, o que é que tem? Tem os veículos, avenidas, as casas, ônibus e shoppings. Quinta questão, vocês vão marcar com X, né? Fazer um X
aonde vive, qual o lugar mais parecido, qual o seu lugar mais parecido, que você mora, é mais parecido com o do André, na zona rural, ou é mais parecido com o da Carolina, na zona urbana? Eu, como moro na cidade, é mais parecido com o da Carolina. E eu creio que de vocês também, né? Porque vocês também moram na capital, né? Vocês moram na cidade, no município de Fortaleza, né? Na sexta questão, vocês vão usar o caderno de desenho de vocês para construir uma história em quadrinhos sobre o seu dia a dia, certo? E falar sobre os lugares que você frequenta. Falar, mas é transmitir através de desenho. Vão fazer um quadrinho, uma forma de quadrinho, tá certo? Essa reprodução de desenho. Então, agora vamos para a página 201. Na página 201 está falando sobre o que é um município. Eu falei que nós moramos na cidade de Fortaleza, falei que o nosso município era Fortaleza. E o que é um município? Município é a menor porção do território nacional oficialmente delimitado. Contém uma área urbana, onde fica a sede administrativa, e a maioria das vezes uma área rural, né? Espaço destinado à produção de alimentos. Então, geralmente, né, ela é composto de zona rural e zona urbana, né? Na maioria das vezes, né? E tem um espaço na zona rural destinado à produção de alimentos. Aqui nesse quadrinho aqui, vocês vão usar as palavras vila, zona, prefeito, zona urbana, população, culturais e distrito para responder à atividade do livro, tá certo? Então, vamos completar aqui. A cidade depende de produtos vindos do campo, enquanto o campo depende de diversos serviços prestados pela cidade. Por isso que naquela parte nós falamos que um completa o outro, um precisa do outro. Enquanto o campo traz os alimentos, a cidade fornece serviço, né? Presta serviços. Então, por isso podemos dizer que a cidade e o campo são espaços interdependentes, certo? São espaços interdependentes. B. A porção do município onde as pessoas vivem mais concentrada é a... Qual é a porção do município onde as pessoas vivem mais concentrada? É a zona o quê? Zona urbana, né? Onde as pessoas vivem, tem mais pessoas, né? Então, a porção do município onde são realizadas atividades como produção de alimentos é a zona rural. E o D? D. Quem é responsável em administrar o município? Quem é responsável em administrar o nosso município? Fortaleza, a nossa cidade Fortaleza, é o prefeito, né? O prefeito, ele é responsável em administrar o nosso município. Agora, recentemente, nós tivemos eleições onde foi escolhido um novo prefeito sábio, né? Então, nas paisagens das cidades prevalecem elementos culturais. Nas cidades, nós sabemos que tem muitas construções, muito trânsito, muitas avenidas, pontes, viadutos, né? Então, prevalecem os elementos culturais. As áreas urbanizadas do município, fora da cidade, são chamadas de distrito. Então, fora da cidade ficam os distritos, né? Então, as áreas urbanizadas, né, que tem muita gente, mas que ficam fora da cidade, elas são chamadas de município. A vila é uma pequena aglomeração de pessoas que formam uma comunidade local. Então, nós falamos de distrito, nós falamos de município,
E agora nós estamos falando de vila, que é uma pequena aglomeração juntas, né, pessoas juntas que formam uma comunidade local, né? Então, nome dado ao conjunto de pessoas que vivem em um município, como é chamado o nome desse conjunto de pessoas que vivem no município? População. Se você falou população, de acordo com as palavras que tem aí disponível nessa caixinha, né? Então, colocou população, você acertou. Agora nós temos algumas imagens, né, de paisagem que vocês vão ter que numerar, vão colocar a numeração. Só que agora é na ficha, certo? Na ficha, ainda trabalhando a parte de elementos naturais, paisagens naturais e paisagens culturais, vocês vão numerar. Aqui, número 2, que representa elementos culturais. Número 3, porque 3? O homem modificou a paisagem, mas ainda se pode observar muito elementos naturais. Então, o homem modificou a paisagem, que tem tipo um farol bem aqui, né? Mas tem a presença de muitos elementos naturais. Por isso que é o número 3. Número 2. Número 1, aqui, o elemento totalmente natural, número 1, na página 102. Aí vocês vão ter essas três imagens, uma abaixo da outra, mas você pode observar que aqui esse elemento é totalmente natural. Tem o número 3, porque tem a natureza, né? E o homem construiu lá atrás um prédio, né? Então tem a presença, muito ainda, a presença da natureza, mas tem também um pouco de construção. E o número 1, um elemento totalmente natural, o último desenho. Não é difícil perceber, né, gente, o que é uma paisagem natural, o que é uma paisagem cultural. E vocês sabem que uma paisagem cultural ou artificial é quando tem a presença das coisas que o homem construiu, alguma construção feita pelo homem, né? Então, vamos completar as cruzadinhas. Antes de completar a cruzadinha, vamos colocar os nomes nos locais certos, também usando as opções dentro do quadrinho, tá certo? A paisagem da cidade apresenta mais elementos culturais. É só um complemento daquele conteúdo que nós estamos estudando há alguns dias, né? Então, é uma revisão de conteúdo. O ser humano modifica a paisagem para suprir suas necessidades, né? Então, ele precisa de melhorar as condições de vida e por isso ele faz as modificações necessárias. Na C, a paisagem do campo apresenta mais elementos naturais. Elementos naturais são elementos da natureza. Paisagem é tudo que podemos perceber ao nosso redor. Então, paisagem, né, a paisagem geográfica é tudo o que nós podemos perceber ao nosso redor. E dentro dessa resposta aqui, que vocês fizeram, que usaram aqui, vamos agora responder a cruzadinha, né? Colocando nos lugares certas palavrinhas aqui. Então, aqui, ser humano, naturais, campo e cidade. Nós usamos palavras que foram trabalhadas durante as atividades que foram realizadas. Na página 104, nós vamos complementar, né, a atividade com a terceira questão, que tem desenhos. No primeiro quadro, que tem abaixo da letra A, vocês vão desenhar elementos naturais e embaixo vão desenhar elementos culturais. Vamos voltar para o livro, para a página 199. Eu já expliquei, né? Que foi para vocês desenharem, é muito parecido, vocês desenharem o ambiente da Carolina, que é o ambiente
urbano, um ambiente que predomina os elementos culturais, e o do André, que vão fazer desenhos de representações de elementos naturais, que tem a ver com a paisagem rural, não é isso? Então, gente, nós concluímos aqui mais uma aula de geografia. Tchau, até a próxima aula. Fiquem com Deus.